Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para juntos estudarmos o estudo do Reavivados por Sua Palavra, que é o estudo de um capítulo da Bíblia por dia. E o capítulo que vamos ler hoje é o Salmo 55. Convido você a pegar a sua Bíblia para juntos lermos e tirarmos aqui algumas lições para o nosso dia a dia. O Salmo 55 tem especificamente 23 versos e o título desse salmo é Confiança em meio à perseguição. Vou ler aqui então alguns versos para nós tirarmos algumas lições. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Queridos, o Salmo 55, o Salmo de Davi, alguns especialistas dizem que esse salmo, o contexto desse salmo está lá em 1 Samuel. Lá em 1 Samuel, nos capítulos, aliás, 2 Samuel, no capítulo 15 até o capítulo 17, que é quando Davi está fugindo de Absalão. E alguns especialistas dizem que o inimigo aqui desse salmo, o inimigo de Davi aqui é Aitofel. Aitofel era um conselheiro de Davi. Mas vamos então tirar aqui algumas lições desses primeiros versos que dizem assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração e não te esconda da minha súplica. Parece que Davi aqui, queridos, parece que Davi aqui está pedindo para Deus: Senhor, ouve, por favor. Parece que Deus não está ouvindo Davi. Parece que Deus está se ocultando de Davi. Queridos, Davi tinha tanta, mas tanta intimidade com Deus que ele sentia quando parecia que Deus não estava próximo dele. Mas Deus não se afastava de Davi. Deus estava sempre perto de Davi, como hoje ele está perto de você. Queridos, Davi está dizendo para Deus: atende, Senhor. Atende a minha súplica, porque Davi, em meio à aliança que ele fez com Deus, ele sabe muito bem do caráter de Deus. Ele conhece muito bem quem é o seu Deus. E aí ele diz para Deus assim: Senhor, responde-me. Parece que Deus se afastou dele. Se você observar Davi pedindo ou Davi clamando a Deus, essas súplicas que ele faz a Deus é o mesmo sentido que acontece com Jesus. Quando Jesus está pedindo para Deus ali na cruz do Calvário, ele fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? Davi é um tipo de Cristo aqui. Então, observe, queridos, que Davi está dizendo assim: ó Deus, o meu inimigo, ele é um inimigo pessoal. Ele é alguém que come comigo, ele é alguém que está comigo. Então, queridos, o nosso pior inimigo não é aquele que está longe de nós, mas aquele que está perto de nós. E a Bíblia vai dizer que quando eu não faço a vontade de Deus, eu mesmo sou um inimigo para mim mesmo. Queridos, Davi, ele está tão perplexo, que ele diz assim no verso 4: o meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. O medo que Davi estava era tão terrível, que ele sente uma angústia, mas uma angústia tão grande dentro do seu peito, que parece que ele vai morrer. Queridos, Davi tem medo da morte como qualquer um de nós tem. Davi tinha medo da morte, Davi já faleceu. Mas, queridos, o horror que se apoderava de Davi não tinha o poder de fazer Davi paralisar, Davi ficar quieto. Davi precisava tomar algumas providências. E ele faz aqui algumas coisas. Ele diz aqui no versículo 9: destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos. Davi está dizendo: Senhor, faça alguma coisa contra os meus inimigos, porque vejo violência e conflito na cidade. Queridos, Davi tem medo, mas o medo não fez Davi paralisar-se. Davi, mesmo com medo, mesmo sabendo que a sua vida estava em risco, Davi, ele tomou algumas providências. A cidade de Jerusalém, ela era murada. É como se Davi estivesse falando para mim, para você hoje, no século 21, dizendo assim: querido, você comprou um carro, você fez algumas prestações, não é pecado nenhum, desde que você cumpre os seus compromissos. Davi está dizendo assim: Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir para o Senhor, para que o Senhor possa me ajudar, mas eu não vou deixar de fazer a minha parte. É isso que nós devemos fazer, queridos. Nós precisamos tomar certos cuidados, clamar a Deus por ajuda, sim, mas
não é porque eu clamo a Deus que eu devo viver uma vida relaxadamente. Eu devo viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, tomando algumas precauções. É o que Davi fez. Agora, observe, queridos, que Davi, ele diz assim, olha só, o meu inimigo, ele me rodeia, ele quer me destruir, mas em volta da minha cidade tem muros. No verso 12 ele diz assim, porque não é um inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Davi está dizendo assim, não é aquele que está longe de mim que está me afrontando, é aquele que está aqui dentro. Aquele que está perto de mim. Senhor, como lutar com aquele que está dentro da minha casa? Queridos, muitas vezes o nosso inimigo, ele dorme ao nosso lado. E às vezes ele está dentro de você. Queridos, Davi está dizendo para Deus, Senhor, eu sei que eu tenho inimigos fora, mas eu também tenho inimigos dentro. Nos versos 15 e 16, até aqui o verso 18, queremos aqui agora tirar mais algumas lições. Eu quero tirar aqui com vocês mais algumas lições. Diz assim, que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Aqui, queridos, Davi, sou um eco aqui. Davi talvez tenha no seu pensamento o que aconteceu lá no livro de Números, lá no capítulo 16, nos versos 30, quando acontece algo com Moisés, quando há ali a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés, mas quando eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés, não era contra Moisés que eles estavam se rebelando, mas sim contra Deus. Quando alguém faz alguma coisa contra o servo de Deus, não é contra você que ele faz, mas sim contra o próprio Deus. E aí então Deus vai tomar as rédeas e ele então vai fazer justiça por nós. Então, queridos, observe o que Davi vai dizer aqui no verso 16. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Ah, queridos, Davi está dizendo assim, olha, eu fiz a minha parte, agora estou clamando para que Deus também possa fazer a dele. Só que Davi ainda diz assim, eu não vou ficar de braços cruzados. Deixa eu falar uma coisa para você, querido amigo, você que está me ouvindo hoje, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as calamidades, todas as coisas que acontecem com a raça humana, têm poder, queridos, de nos travar, de nos fazer ficar paralisado. Amados, é isso que o diabo espera. É isso que o diabo quer. O diabo quer que você agora, com todas essas coisas ruins que estão acontecendo, o diabo quer que você fique paralisado. Que você tenha medo, que você caia em pavor, em terror. Queridos, nós precisamos fazer a nossa parte, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que o terror, que as coisas ruins que estão acontecendo, venha fazer com que eu e você fique paralisado. Nós não podemos ficar paralisado. Nós precisamos ter paz. E olha só o que ele diz aqui, no versículo 18. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Ah, queridos, Davi está dizendo assim, depois que eu faço a minha parte, eu oro de tarde, de manhã e ao meio-dia. Davi, ele está dizendo assim, olha só, Senhor, depois que todas essas coisas ruins começaram a me acontecer, é aí que eu comecei a orar mais, a te buscar mais. Queridos, é isso que nós devemos fazer. O diabo não pode nos paralisar, as coisas ruins não podem fazer com que você fique paralisado. É aí que nós deveríamos estudar mais a palavra de Deus, orar mais, ter mais comunhão com Deus. E assim, queridos, dormir em paz. Quero ler com vocês o Salmo 4 e o verso 8, que diz assim, olha só que interessante. O Salmo capítulo 4, o Salmo 4, verso 8, Davi, ele diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Amém, glória a Deus. Quando nós temos paz, quando nós fazemos a nossa parte, e nós sabemos que Deus está fazendo a parte dele, porque nós estamos vivos pela misericórdia de Deus. Então, quando nós fazemos a nossa parte, quando nós clamamos a Deus, quando nós não paralisamos diante de tantas coisas ruins que acontecem, nós deitamos em paz.
pegamos no sono. E logo, eu tenho certeza que despertaremos na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero terminar aqui esse salmo, no verso 19 em diante, diz assim: Deus ouvirá e lhes responderá. Ele preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Agora, os versos 22 diz assim: lance os seus cuidados sobre o Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Queridos, esse verso aqui nos faz lembrar lá do livro de Mateus, capítulo 6. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, quero ler aqui com vocês, livro de Mateus, capítulo 6, aonde o próprio Cristo diz assim, no livro de Mateus, aqui nos versículos, quando Mateus vai dizer aqui nos versos 25, não quero ler aqui todos esses versos, mas Mateus 6, 25, diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Verso 26. Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, a sustentará. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos ou que nos vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amigos, quero dizer uma coisa para vocês. Ficar paralisados diante de tantas coisas ruins que nos acontecem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo isso que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, está fazendo o mundo ficar paralisado, perplexo. Mas isso não pode acontecer com o servo de Deus, com aquele que serve a Deus. Sabe por quê? Porque é isso que o diabo quer. Nós devemos sair de cada coisa ruim que acontece mais fortalecidos. Por quê? Porque oramos mais, buscamos mais, estudamos mais a palavra de Deus. E aí entendemos que Deus está tomando conta de todas as coisas. E um dia esse Deus vai vir nos buscar. Sabe por quê? Porque aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim, olha que interessante, que fantástico. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, ao invés de nós tomarmos todos os problemas do mundo e colocarmos sobre os nossos ombros, coloque sobre os seus ombros a vontade de Deus e pratique. E pratique elas dia a dia. Porque quando nós praticamos a vontade de Deus, sabe o que nós temos no nosso coração? Paz. Paz tem um nome. Paz de Jesus Cristo. Lá no livro de João, capítulo 14, verso 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorizem. O temor, o medo, não pode paralisar aquele que diz que teme a Deus. Então eu quero ler com vocês o último verso que está em Efésios, carta de Paulo, em Efésios capítulo 2, aqui no versículo 14, que diz assim, quero ler o verso 13 e 14, diz assim, queridos: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Paz tem um nome. Paz é Jesus Cristo. Então que hoje você possa ter paz no seu coração, mesmo sabendo que temos inimigos de fora e temos inimigos dentro. O maior inimigo, queridos, não é aqueles que nos afugentam,
Mas o maior inimigo é quando eu mesmo, observe bem, quando eu mesmo não pratico a vontade de Deus. Hoje, Deus quer ser a minha e a sua paz. Que Jesus Cristo hoje possa morar dentro do seu coração. Se essa mensagem ela foi relevante para a sua vida, compartilhe ela para outras pessoas, para que todos possam ter a paz que só Jesus Cristo pode dar. Que Deus assim abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.